Quero convidá-los a abrirem a Escritura comigo em Isaías, capítulo 64, onde nós vamos continuar o nosso estudo desse rico texto da Escritura, lembrando-nos que estamos tratando sobre o tratamento de Deus nas coisas difíceis da nossa vida, curando as feridas do coração. O texto diz assim: Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque esconde de nós o teu rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto. Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais. Vamos orar. Ó Deus, essa oração que nós acabamos de ler na Tua palavra, fala de uma necessidade que o povo do Senhor tem, de conhecer a Ti e, acima de tudo, conhecer a eles mesmos, a nós mesmos. Conhecer a Tua grandeza e majestade, mas a nós como pequenos pecadores, arredios, rebeldes. Ó Deus, a fim de que possamos chegar na Tua presença em arrependimento verdadeiro. Ó Deus, ensina-nos através dessa palavra do Senhor. Faça a Tua obra em nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós iniciamos o estudo desse texto domingo passado, quando estudamos os primeiros versos. Na verdade, há 2 domingos atrás, vimos os 2 primeiros versos no primeiro sermão, onde o texto nos mostra uma expectativa muito grande do autor, em sua oração inspirada pelo Espírito, de que Deus estivesse no meio deles. E nós vimos, de maneira resumida, que ficamos tão preocupados em que Deus trate nossas situações que às vezes nos esquecemos ou não temos uma busca da própria presença de Deus. E essa deve ser a nossa prioridade. Intimidade com Deus, presença de Deus, intervenção do Senhor é consequência da intimidade com o Senhor. E isso é muito importante. Buscar a presença de Deus. Dos versos 4 ao 5, na parte inicial, na parte A do capítulo 5, o texto nos mostrou na semana passada o Deus que cuida do seu povo. O Deus excelente, o Deus que mostrou quem Ele é,
através das belezas dele, mas especialmente através de todas as obras do Deus que cuida do seu povo. E aí são mencionadas atividades graciosas de Deus para com o seu povo, mas atividades tão maravilhosas e tão sobrenaturais que levavam o povo a contemplar a beleza de Deus e se aquietar diante de Deus. Não para simplesmente porque Ele é grande, mas porque sente vergonha de estar diante desse Deus tão santo, sendo nós tão pecadores. E hoje o que o texto nos apresenta de uma forma muito clara é que reconhecer o pecado, reconhecer nossa realidade, é algo tão importante porque ela nos leva a confessar os nossos pecados. Nos leva a não só reconhecer o pecado, mas colocá-lo na presença daquele que pode perdoar, tratar e trazer para nós esperança. O título que coloquei nessa mensagem, baseado nesse texto, é A Confissão que Conduz à Esperança. Ou seja, tudo na nossa vida com Deus começa com a confissão da nossa pecaminosidade. Não tem outro caminho. É isso que a Escritura nos ensina. O capítulo 64 de Isaías, um dos mais significativos que nós temos, é um clamor. É uma oração, mas não é uma oração simples, é um grande clamor. É a oração de quem reconhece que só Deus pode salvar. E que chega diante de Deus de uma forma extremamente necessitada e clama na presença do Senhor. Quando Isaías escreve esse texto, ele escreve esse texto enquanto Jerusalém se aproximava do juízo. Jerusalém vivia o pecado, vivia um obstinado afastamento de Deus, e Deus traz uma palavra profética que tem a ver com aquilo que futuramente Jerusalém passaria por causa do seu pecado. Inspirado pelo Espírito Santo, Isaías fala como se a destruição de Jerusalém já tivesse ocorrido, expressando por meio de aquele remanescente fiel que não se adulterou com os ídolos ou com as falsas religiosidades. E ele fala que a tragédia era resultado da justa disciplina de Deus sobre um povo rebelde. Ou seja, as coisas que estavam acontecendo, Deus sabia por que estava acontecendo. E Deus tinha um propósito naquilo. Era ato disciplinar. E mais do que isso, não era uma disciplina para abandono, mas uma disciplina para resgate. Ato daquele pai que ama e que age com disciplina quando é necessário. Como nós vimos e viemos estudando desde o capítulo 59, essa oração ela não começa no capítulo 64. Esse que estamos lendo. Mas no capítulo anterior, nós vimos o autor dizendo, olha dos céus e vê, Senhor. No verso de número 15, 63:15. Agora o pedido é, fenda os céus e venha. Mais do que está aí olhando para nós, venha aqui agir sobre nós. Nós precisamos da tua presença. E sendo assim, Isaías 64, ele nos ensina que a verdadeira restauração das nossas vidas, que muitas vezes não é tão sincera e tão fiel e tão dedicada e tão piedosa quanto Deus deseja que seja. Essa restauração, ela não começa com a mudança das circunstâncias. E muitas vezes o que nós queremos é que as circunstâncias mudem, que a dor acabe, que a tristeza acabe, que a depressão acabe, que as aspirações sejam alcançadas. Não é assim, ou nesse processo que Deus nos restaura. Mas a restauração do povo de Deus, ela acontece quando o povo de Deus reconhece sua miséria, sua pequenez. E mais do que isso, volta-se para Deus. Volta-se para Ele em arrependimento verdadeiro.
e pega todas as coisas e deposita diante do Senhor. Não de qualquer forma, mas com toda a esperança na graça de Deus. Quantas vezes as coisas que vivemos e as circunstâncias nos abatem a ponto de não termos condição de andar, de orar, de buscar a Deus, porque as coisas elas estão se tornando como que uma parede que nos impede de aproximar do Senhor. O que Deus tem para nós? Qual é a orientação que agora Ele traz nessa continuidade do texto? Que nós precisamos reconhecer o pecado e confessá-lo. Não de forma superficial, mas uma confissão profunda do pecado. Então vamos lá, vamos caminhar. Do verso 5, na sua metade, da segunda metade, na parte B, até o verso 7 vai ser o nosso caminho de hoje. Então, como vimos, a restauração ela começa quando reconhecemos a profundidade do nosso pecado. E olha só o que diz na parte B do verso 5, eis que te iraste. Há uma mudança aqui. Olha só o início do verso. 5. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Olha, Deus vem e está com aquele que pratica a justiça. Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Daqueles que em todo momento estão vivendo ali, lembrando do Senhor e caminhando com Ele. E diz o texto, o Senhor vai em encontro a essas pessoas. Aí chega na segunda parte, ele diz, eis que tiraste. Porque nós pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Tipo, nós não somos esses que nós estamos falando antes. Aqueles que praticam com alegria o que é reto, justo aos olhos do Senhor. Ou lembramos dos caminhos do Senhor e andamos neles todos os dias. Existe aqui uma constatação muito séria. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías, quando você volta lá no capítulo 6, quando nós vemos Deus convocando Isaías para o serviço ministerial profético, dá a ele uma grande visão a respeito da presença de Deus, a santidade de Deus e daquele ambiente que glorifica a Ele. E quando Isaías contempla a glória de Deus no templo, e ele exclama algo, ele fala algo no verso de número 5. Isaías 6:5 diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Observa bem, é algo que aconteceu na vida desse profeta. Ele contempla Deus, olha para si mesmo, não quer levantar os seus olhos, ele diz, não posso levantar os meus olhos, porque eu sou homem perdido, e ai de mim. O mesmo ocorre aqui. A oração do capítulo 64, ela está mudando de direção e cai exatamente nessa atitude que nós encontramos em Isaías lá no capítulo 6. O profeta, ele deixa de falar da grandeza de Deus para confessar a miséria do homem. E aí, ele diz, eis que tiraste, porque pecamos. Há uma dinâmica. Depois de afirmar que Deus vai ao encontro daqueles que são alegres ao praticar a justiça e que lembram dos caminhos do Senhor, ele interrompe isso e ele vai reconhecendo a dureza da realidade. Todos nós que somos servos do Senhor fomos convencidos pelo Espírito Santo de quem Deus é. Nós não nos autoconvencemos da nossa miséria, mas o Espírito Santo de Deus, quando age em nós,
regenerando o nosso coração, gerando um princípio de vida dentro de nós. Ele nos dá consciência de quem é o Deus que está nos transformando e nos dá uma consciência de como nós precisamos dele, porque somos pecadores. É como se Isaías interrompesse o seu próprio pensamento e reconhecesse sua realidade, apesar dele querer ser alguém que pratica justiça, alguém que anda no caminho do Senhor. Ninguém se converte para não ser assim. O que nós desejamos é andar com Deus. O que nós desejamos é nos alegrar em Deus. O que nós desejamos é cumprir os seus propósitos. Mas a dura realidade é que vira e mexe não é isso que vivemos. Nós cometemos pecadinhos, pecadões, nós cometemos coisas que nos afastam do Senhor. É como se o profeta Isaías estivesse dizendo, esse é o povo que o Senhor deseja e que deseja ter essa comunhão com o Senhor. Contudo, nós não somos esse povo. O povo de Deus dizendo, nós não somos esse povo. Ou o cristão vergonhosamente olhando para si e dizendo, Senhor, eu não sou esse povo que o Senhor quer que eu seja. Parte dele. Isso é duro. Mas é algo que Deus queria tratar no coração daquele povo. E é muito interessante que Deus está trazendo uma profecia antes dos eventos acontecerem. Antes de Jerusalém ser derrotada, destruída, templo destruído, portões queimados, antes de pessoas terem sido levadas cativas e escravas, antes de tudo isso acontecer, Deus já está dizendo para eles, olha, quando acontecer isso, vocês precisam se lembrar. Eu vejo aqui uma oração honesta. É uma oração honesta. Isaías, ele não está na presença de Deus tentando justificar o pecado da nação. Não está. Ele não culpa os reis, você não vai ver ele fazer isso. Ele não vai culpar a Babilônia. Ele não vai culpar a influência dos povos que estiveram ao redor, que fizeram eles mudarem a religiosidade deles. Ele não tenta diminuir a gravidade da rebelião do povo de Deus. Ele não fica mentindo diante de Deus. De repente, hoje, eu e você saímos de casa para vir à casa do Senhor, sabendo que é o melhor lugar que Deus pode nos colocar, que eu não posso me abdicar dessa grande bênção que Deus me dá, eu não vou desperdiçar a bondade de Deus, e eu estou diante do Senhor, mas lá no fundo eu digo, Senhor, vai ser difícil mais uma vez, porque mais uma vez eu chego na Tua presença com pecados que eu tenho brigado contra eles. Mas eu venho. É mais ou menos isso que está acontecendo. Senhor, eu sei que eu não estou sendo o crente que eu deveria ser. Mas eu quero a Tua presença, eu preciso dela. É a solução. Essa atitude que nós encontramos aqui em Isaías é uma atitude muito diferente daquele que insiste em justificar o seu pecado, enquanto continua ou permanece distante da graça. Não porque Deus se recusa a perdoar, não é essa a situação. Mas porque ainda muitas vezes nós não reconhecemos nossa necessidade de perdão na verdadeira dimensão que deve ser ou existir dentro do nosso coração. A nossa rebelião, a rebelião do pecador, ela persiste. Desculpem. A rebelião persistente, ela vai produzir inevitavelmente a disciplina divina. E isso a gente precisa entender. Ah, tá bom. Eu ainda não estou vivendo com a justiça que deveria, com alegria e felicidade de viver o que é certo. Não estão andando no caminho do Senhor, mas tudo bem. Deus é misericordioso. Lembre-se que Deus também é justo. E Ele é justo com os seus. E é exatamente assim que Ele nos ensina. Quando a gente vai para a aliança de Deus, ali nos primeiros livros da Bíblia,
no Pentateuco, a gente encontra uma aliança de Deus com o povo, sendo demonstrada em vários momentos, sendo a mesma aliança de um Deus zeloso. Em Deuteronômio capítulo 28, nós encontramos Deus prometendo bênçãos pela obediência e juízo pela desobediência. É muito claro o texto. O exílio que Deus deu ao povo dele, logo depois desse texto de Isaías 64, não foi um acidente na história. Oh Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Não foi algo que aconteceu fora do propósito de Deus. Foi o cumprimento da palavra de Deus. E Deus contou para eles tudo isso antes, para que eles, no momento em que acontecesse, eles pudessem dizer, Deus disse. Deus já tinha dado o princípio, eles negaram a vivência do princípio, e agora Deus diz, olha, vai acontecer isso, vai ter juízo, vocês precisam acordar, na hora do problema, vocês precisam entender qual é o verdadeiro problema. E Deus disse claramente, olha, o exílio não é acidente de história, é cumprimento da palavra de Deus e é disciplina. Essa é uma verdade difícil para a nossa geração contemporânea. Muito difícil. Nós vivemos numa cultura que procura justificar o pecado de alguma forma. Minimizar a culpa, transferir a responsabilidade. Sabe, eu fiz isso porque... Sabe, eu fiz isso dentro desse contexto. Olha, mas também teve aquela situação que aquele indivíduo gerou. Nossa, eu também não sou de ferro, né? Eu já ouvi essa expressão algumas vezes. Alguém querendo tratar o seu pecado, mas tratando com desculpas. E quantas vezes eu mesmo já tendi a fazer isso, e eu tenho certeza que você também. Sendo assim, nós devemos lembrar que não existe restauração sem arrependimento. Não existe avivamento, vida espiritual profunda com Deus, sem confissão e tratamento do pecado. Não existe renovação espiritual, que é algo que nós desejamos demais, enquanto nós continuarmos justificando os nossos pecados. Nós temos que largar as armas de defesa para tratar a realidade na nossa alma diante daquele que é Deus. E essa é a primeira coisa que nós encontramos aqui no texto. E isso já é suficiente para que nós estejamos nos ajoelhando e pedindo a misericórdia de Deus, porque isso é algo que nós precisamos profundamente. Só que, muitas vezes, o pecado na nossa vida, e é um segundo ponto que eu vejo aqui, primeiro, na verdade, dentro do que falei inicialmente, é que o pecado, muitas vezes, ele se torna um modo de vida. Um modo do dia a dia. Algo comum para mim. Olha só o que Isaías continua dizendo. Eis que tiraste porque pecamos. Ok. Olha, por muito tempo temos pecado. Essa frase é terrível, mas é realista. Por muito tempo somos pecadores. Por muito tempo temos cometido certos pecados. Isaías não está descrevendo um tropeço que aconteceu só, ocasional. Ele não está falando a respeito disso. Ele está descrevendo uma condição do indivíduo. O pecado havia se tornado um ambiente espiritual no qual a nação do povo de Deus vivia. Eles estavam vivendo nesse ambiente espiritual, nessa superficialidade espiritual e religiosa. E essa é uma das consequências mais sérias do acostumado ao pecado.
Essa é uma das consequências mais sérias desse ato de rebelião contínua contra Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o pecado, ele não permanece pequeno. Foi só um deslizezinho. Abriu a porta. Escancarou a oportunidade do pecado. Porque se você já conseguiu dar razões para o seu pecado uma vez, cuidado, porque vem um turbilhão atrás. Essa é a realidade. É aquele famoso dar lugar ou brecha para o diabo, ou para a nossa própria natureza caída. Quando o pecado não é tratado, é como se ele criasse raízes e pudesse, através das raízes, se tornar cada vez forte e produzindo frutos maus. Entende essa ideia? Aquele pecadinho que não é tratado, ele vai embrenhar, ele vai entrar com as raízes, ele vai fortalecer, ele vai gerar árvore, ele vai gerar frutos ruins. Porque esse pecado não tratado, ele vai moldando o nosso pensamento, e a gente começa a acostumar mentalmente. Vai mudando ou alterando os nossos desejos, e eles vão ficando cada vez mais iníquos. E mais do que isso, vai endurecendo a nossa consciência, porque eu paro de me preocupar com aquele pecado, porque eu me acostumei. Ele é comum. Eu perdi a noção da sensibilidade que o Espírito produz em nós. Irmãos, de pouquinho em pouquinho, pouco a pouco, aquilo que antes nos constrangia, deixa de nos incomodar. Aquilo que antes confessávamos, porque nós precisávamos da justificação e do perdão de Deus, a gente já não se preocupa mais. E esse é um dos maiores perigos da vida espiritual. Não é apenas cometer um pecado, é acostumar-me com o pecado. Conviver com ele. E é interessante quando muitas vezes nós convivemos com pessoas que pecam deliberadamente. Sabem que aquilo não tem nada a ver, aquilo não agrada ao Deus verdadeiro. A pessoa, ela desacredita ou ela age como se nada daquilo fosse verdade para ela, sobre Deus, sobre pecado, sobre juízo. Isso nos incomoda, não é verdade? Agora, quando isso começa a acontecer conosco, em Hebreus capítulo 3, verso 13, se você puder abrir, Hebreus 3:13. A palavra do Senhor diz assim: pelo contrário, exortem-se mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, duas expressões interessantes aqui no texto, ou duas partes do texto. Primeiro, exortem-se mutuamente cada dia. Animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. E a segunda frase é: a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não seja endurecido pelo engano do pecado. Está dando a mesma ideia de Isaías. O pecado, quando não tratado, ele endurece a nossa consciência, o nosso sentimento, a nossa relação com Deus. Observem que a expressão o engano do pecado aqui em Hebreus 3:13, ela é muito importante. O pecado nunca vai se apresentar como destruição para você. Ele sempre vai apresentar como uma novidade para você, como uma coisa, quem sabe, possível. E aí você começa a trabalhar negativamente, mas acha que está simplesmente se habilitando ou se protegendo.
Mas o pecado, apesar de sempre prometer liberdade, sempre prometer satisfação, sempre prometer autonomia, eu decido, o seu destino final é o endurecimento do coração. Eu passo a perder a sensibilidade do toque do Espírito que me incomodava. Eu digo não. Paulo diz isso, e ele fala que os nossos olhos começam a não ver, e os nossos corações começam a não sentir, e cada vez mais cometemos pecados com avidez. Efésios 4, a partir do verso 17. Isaías reconhece que isso havia acontecido com Israel. E é isso que ele está falando. A rebeldia, ela deixou de ser um evento, um episódio, e transformou-se num estilo de vida. Todo mundo é pecador. Eu vivo no meio de pecadores. E eu vou me acostumando com aquilo, e aquilo gera raízes, vai crescer e produzir maus frutos. E diante disso, nós temos uma pergunta no texto. E é uma pergunta que incomoda. No finalzinho do verso 5 de Isaías 64, diz: e seremos salvos? É uma pergunta. Ele diz assim, diante desse contexto, seremos salvos? Talvez seja uma dúvida que você já possa ter tido. Senhor, eu sou crente. Tenho pecado, tenho feito algumas coisas que demonstram claramente rebeldia da minha parte. Não é um episódio, é uma frequência, é um costume de vida, é alguma coisa que se tornou parte da minha história. Eu sou crente mesmo, eu sou salvo. Essa é uma pergunta muito comovente, verdadeira. Ela não nasce da incredulidade. Não é porque o indivíduo é incrédulo que ele está fazendo essa pergunta. Pelo contrário, ele nasce da consciência do pecado que o Espírito Santo de Deus coloca em nós. É para incomodar mesmo. É para fazer a gente pensar, puxa vida, eu estou vivendo como um gentio. Afinal de contas, eu vou ser salvo. Eu vou ter aquilo que eu preciso na intimidade com Deus. Irmãos, olha a sequência do texto. Depois de olhar para a santidade de Deus e para a profundidade da própria culpa, Isaías pergunta: existe esperança para nós? Depois de tudo que fizemos, ainda pode haver salvação para nós? E eu creio, irmãos, que essa pergunta, ela atravessa toda a Escritura. Foi a pergunta do carcereiro de Filipos, lembra? Quando as cadeias foram abertas, senhores, diz ele, que devo fazer para que eu seja salvo? Atos 16, verso 30. É uma pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu creio que foi a pergunta que estaria ali implícita do filho pródigo ao retornar para casa. Afinal de contas, tem alguma possibilidade de ser recebido? Foi a angústia de Pedro depois de negar Jesus, o seu Senhor. E creio que talvez também seja a pergunta silenciosa de alguém que está aqui hoje, ou lá assistindo pela internet, ou vai assistir um dia: Senhor, eu vou ser salvo? De repente a pergunta que existe é: pastor, depois de tantos anos longe do ideal da vida cristã, e até mesmo longe de Deus, depois de tantos pecados, depois de tantos fracassos, ainda existe esperança para mim? Olha como é importante essas pouquíssimas palavras no final do verso 5. É importante perceber que Isaías ainda não responde. O Espírito Santo, primeiro, ele está mostrando o diagnóstico. Depois do verso 8 em diante, ele vai trazer respostas. Mas a primeira coisa que ele está trazendo é: qual é a sua realidade? Você peca e você tornou o pecado a sua prática de vida.
Por que dessa tática de Deus aqui no texto? Porque somente quem compreende a gravidade da sua condição vai valorizar verdadeiramente a grandeza da graça de Deus. E é por isso que em momentos de conversão, quantas vezes eu tive a alegria de estar evangelizando alguém e alguém entender e se converter. É a coisa melhor da vida e do ministério, como um crente. E aquela pessoa diz, eu não sei definir o que eu estou sentindo tristeza porque sou pecador, estou sentindo alegria porque Deus está me abrindo e eu estou entendendo, e Ele pode, Ele é gracioso para comigo. E aquela pessoa não sabe se ri ou se chora. Às vezes faz as duas coisas e você diz, Senhor, eu experimentei isso e já está tão longe que eu nem lembrava que era uma coisa tão preciosa. Nossa geração gosta de coisas rápidas, na hora. A Escritura prefere diagnósticos verdadeiros. É diferente. E diagnósticos verdadeiros, ela exige avaliação profunda. E Deus está fazendo uma avaliação profunda aqui no coração do seu povo desobediente e rebelde. Deus nunca trata com superficialidade aquilo que destruiu sua criação. Ele trata com misericórdia, com graça, mas Ele trata com juízo e justiça. Antes de anunciar a cura, Deus revela a profundidade da doença que deve ser curada. Irmãos, antes de tratar, antes de ter a cura, normalmente precisamos ter alguém dizendo, o seu problema é esse. E existe esse remédio. E é isso que Deus está fazendo. Isso não é falta de amor, irmãos. Quando Deus desvenda a nossa realidade, a gente assusta, fica envergonhado, angustiado. Deus não está fazendo isso porque Ele não te ama. Muito pelo contrário. É exatamente o contrário. Somente um médico responsável esconderia do seu paciente a gravidade da enfermidade. Interessante que, muito tempo atrás, a medicina optava ou falar ou não falar. Hoje, quase que 100%, eles entendem que o certo é deixar o paciente consciente da sua realidade. É exatamente essa a tática de Deus. Jesus, nosso Senhor, que é o grande médico das nossas almas, Ele nos mostra a realidade para que corramos à única fonte de cura e vida eterna. Então, quando Deus abre os seus olhos e você diz, meu Deus, ainda há salvação para mim, esse ato de Deus é de amor. Só que Isaías, ele vai abrindo, ele vai estendendo aqui através desses versos, com vários detalhes, e eu estou tentando pegá-los aqui com os irmãos. É como se ele estivesse ampliando mais a sua confissão. Ele diz, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e todas as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Esse é o verso 6 de Isaías 64. Todos, todas, todos, todas. Essa repetição da palavra. Ele diz, todos somos como o imundo. Todas as nossas justiças, todos nós murchamos, todas as nossas iniquidades, não existe exceção. Aqui, todo mundo está incluído. O profeta inclui a si mesmo. Quando ele fala nós, ele não fala eles estão, ele diz nós somos como imundos, somos aqueles que murchamos, somos aqueles que temos iniquidade.
Profeta é um do povo de Deus. E ele sabe que tudo que está acontecendo tem a ver com a sua vida também. Isaías vê a si mesmo como um pecador, irmão. Reconhecer que você faz parte do bolo caído, que foi no meio dele tirado para ser do Senhor, mas aqui ainda está vivendo de maneira rebelde. Ele diz, eu sou um desse. Essa atitude de Isaías é uma das marcas da verdadeira espiritualidade. Os homens mais santos das Escrituras nunca falaram do pecado como se fossem aqueles que estavam de longe observando. Nós vamos encontrar sempre esses grandes nomes da Escritura, esses grandes personagens, mostrando que eles alcançaram a graça. Lembram de Daniel? Daniel orou. Capítulo 9, verso 5, uma oração de Daniel, ele diz, pecamos e cometemos iniquidades. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Neemias fez o mesmo. Neemias, capítulo 1, verso 6. O texto diz, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Meu Deus! Essa atitude de Neemias, aquele homem que foi separado por Deus para a reconstrução do muro, para ser um instrumento de resgate do povo de Deus. Esdras faz o mesmo. Esdras capítulo 9, versos 6 e 7, diz assim, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos nós em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Em pleno cativeiro babilônico. Esdras diz, olha, tudo isso é porque todos nós, não faltou ninguém, até os espirituais sacerdotes, os maiores, os reis, os servos, cada um, todos nós somos pecadores. O próprio Isaías, no verso 6, o que ele diz? Todos nós somos como o imundo. Nós devemos sempre lembrar que a confissão, quando nós confessamos o nosso pecado para Deus, nós não estamos falando algo para Deus que Ele não conhece. Às vezes a gente entende que confissão é a gente falar para Deus aquilo que Ele não sabe, então eu vou deixar Ele conhecido da minha realidade. Eu estou confessando a Deus que já sabe do meu pecado e está aguardando a minha confissão. A confissão, ela coloca a mim e a você, como pecadores, no lugar de humildade. A confissão é um ato de humildade, onde a graça sempre encontra espaço para agir. Porque Deus diz que se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A confissão é um lugar de humildade, nunca de arrogância. Nunca de explicações, nunca de desculpas. O texto diz, todos são sujos pelo pecado, ou seja, todos somos como o imundo. Nossa, que expressão forte, não é? O que significa todos são sujos como o imundo? É uma coisa difícil de ouvir, mas é a realidade.
No contexto do Antigo Testamento, o imundo era alguém impedido de se aproximar do culto. Tinha várias coisas que tornavam o indivíduo imundo. E ele não podia participar do culto por causa da sua impureza cerimonial. Então, não pode. Você cometeu, fez, deixou. Não pode. Você não pode chegar na presença de Deus assim. E Isaías vai utilizar essa figura do imundo para ensinar uma realidade muito profunda. Quando eu fui para o texto bíblico procurar a ideia de imundo, quem é considerado imundo, eu falei, meu Deus do céu, como a gente se esquece desses princípios. O pecado, ele contaminou toda a existência humana. Não apenas alguns comportamentos, mas não apenas determinadas áreas da nossa vida foram comprometidas. Toda a nossa vida, toda pessoa foi atingida. Eu sou pecador. Só que agora eu sou um pecador remido, mas ainda sou. O texto está dizendo, olha, vocês são meu povo e não estão vivendo corretamente. Essa informação de Isaías, ela acaba ficando em harmonia com outras passagens da Escritura. Por exemplo, Davi, no Salmo 51, no verso 5. Nós lemos muito esse texto sobre confissão de pecados. Ele diz, eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe. Olha, desde a infância, desde a minha geração, desde o meu nascimento, eu sou pecador. É isso que ele está dizendo. Jeremias, em Jeremias capítulo 17, no verso 9, Jeremias diz que o seu coração, como de todas as pessoas, é enganoso. O próprio apóstolo Paulo, quando fala a respeito da realidade do homem, em Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, aqui nós encontramos um dos fundamentos da doutrina reformada da depravação total do homem. Todo homem é contaminado, não parcialmente, não em algumas áreas, mas em tudo. Contudo, apesar de essa ser uma realidade, isso não significa que todas as pessoas sejam tão más quanto poderiam ser. Você pode ter certeza que você pode ser pior do que você é. Dá espaço para você, você vai ver. Dá libertação para sua raiva para você ver aonde ela vai chegar. Dá para você libertação para você ficar mulambento. Você vai acabar. Perca a noção de Deus e da sua graça e do seu amor. E você vai se destruir. E é algo que acontece conosco, vira e mexe, situações, dores, angústias, tristezas. Muitas vezes elas são tão grandes que a gente deixa ser engolido por isso. E nos esquecemos que em Cristo temos alegria e é nele que nós nos alegramos. Alegrai-vos, pois. Ele é a nossa paz e não as circunstâncias. Ele é a nossa esperança e não tudo o que está acontecendo. Ele é o nosso Deus, mas a verdade é somos pecadores. Nenhuma parte do ser humano permaneceu intacta. Até aqui, o que nós vemos é que Isaías reconheceu a culpa da nação, na qual ele faz parte. Mas ele ainda não chegou no ponto mais profundo da sua confissão. Nossa, pastor, ainda vai mais. Ele vai mais. Nos versículos seguintes, o profeta vai deixar de falar apenas dos pecados cometidos. E ele vai passar a revelar a condição do coração humano diante do Deus Santo. E aí, sou pecador, mas como é que fica eu diante de Deus? Você é pecador, mas como é que você fica diante de Deus? Lá atrás veio a pergunta, nossa, somos todas essas coisas aí, fazemos tudo isso. Tem salvação para nós?
E agora ele vai chegar e mais uma vez ele vai nos empurrar. E ele vai nos dizer qual é a sua condição na minha presença. E é justamente nesse momento que toda a possibilidade de justiça própria vai ser definitivamente abandonada. O que Isaías vai deixar muito, muito claro é que a graça de Deus, para que ela possa brilhar com toda a sua beleza, nós precisamos entender o pecado, entender quando estamos dominados e faz parte da nossa realidade cotidiana. Devemos entender que isso tem nos afastado como parede na presença de Deus e temos que entender que nós não conseguimos resolver isso. E é exatamente para esse caminho que anda o texto. Um pouquinho mais. Olha só. Na continuidade do capítulo 64, verso 6, o texto diz: e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Queridos, o que está sendo tratado aqui é a falência completa da justiça humana. A justiça humana não presta. É isso que o texto está dizendo. As nossas justiças são como o trapo da imundícia. Uau! Até aqui Isaías diz, pecamos. Agora ele dá um passo mais profundo. E agora ele mostra que o problema do homem não é apenas o pecado que ele pratica. O problema é aquilo que o homem é diante de Deus. O seu pecado é uma realidade, mas quem é você? Como é você? Como você consegue estar na presença de Deus? Qual é a sua realidade? Esse verso, eu dividi ele em várias partes, porque ele tem várias partes mesmo. Olha como o versículo é construído, olha para ele. Cada frase aprofunda o diagnóstico anterior. Primeiro o profeta fala da nossa condição. Todos nós somos como o imundo. Depois ele vai falar da inutilidade da nossa justiça. Ele vai dizer, todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Terceiro, ele vai falar da consequência do pecado. Ele diz, e as nossas iniquidades arrastam como um vento. E por último, ele nos mostra o domínio que o pecado exerce sobre o homem. É uma descida gradativa. O que Isaías está fazendo aqui, orientado pelo Espírito, é removendo uma a uma todas as falsas esperanças do coração humano em si mesmo. Deus destrói aquilo que não presta para depois ele construir o que é santo e o que ele quer. É exatamente isso que Isaías está confessando. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Talvez essa seja uma das afirmações mais duras, mais fortes de toda a Escritura. Existem várias, mas essa é uma delas. Observe que Isaías não está falando só de pecados. Ele fala de justiças. Ou seja, a minha justiça. As melhores obras que eu posso praticar. Justiça. Os meus atos religiosos que eu posso praticar. A vida com Deus. As minhas convivências com Deus nas minhas leituras. Ou daquilo que o homem normalmente apresenta como mérito diante de Deus. Ele vai destruir tudo isso. Até essas obras que a gente acha que é justiça diante de Deus, quando nós usamos como fundamento para obter aceitação diante do Senhor, ele diz insuficiente, reprovado. Nossa, pastor, mas a vida cristã, eu tenho que ter boas obras, a Escritura diz. Eu tenho que ter uma atitude religiosa, eu tenho que ter uma vida espiritual, eu tenho que conviver bem com as pessoas. Mas isso não me justifica diante de Deus.
O profeta não está desprezando a prática das boas obras. A Bíblia inteira incentiva uma vida de santidade. E nós sabemos disso. O que ele condena aqui é a confiança nas boas obras como meio de alcançar justiça diante de Deus. Pastor, eu estou careca de saber isso. Afinal de contas, eu sou um presbiteriano. Afinal de contas, eu conheço a Tulipe reformada, aqueles 5 pontos importantes do calvinismo. Afinal de contas, eu sei que o homem é totalmente depravado. Saber não significa necessariamente viver. E saber também não nos justifica. O Novo Testamento, ele desenvolve exatamente esse ensino. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, texto que nós usamos direto nas nossas mensagens, nas nossas conversas, no verso 8 e no verso 9, ele é simples, ele diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aí vem o verso 9, não de obras para que ninguém se glorie. Então, é a mesma teologia que Isaías está usando. Tito, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no verso 5, o texto diz, não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então, irmãos, essa verdade, ela destrói todo o nosso orgulho religioso. Se você é orgulhoso na vida religiosa, diante das pessoas e diante de Deus, esquece. Isso não tem valor. Ninguém comparece diante de Deus apresentando currículo espiritual. Ontem eu tive que entregar um currículo meu para uma situação do Supremo Conselho. Eles queriam saber da minha vida como pastor. E lá vai, né? E eu fiquei pensando, e aí, né? Diante de Deus, Ele não quer olhar meu currículo espiritual. Todos nós comparecemos necessitados da graça de Deus na presença dEle. João Calvino, é muito interessante ver o material de Calvino, quando ele comenta textos como esse, falando a respeito desse assunto. Ele mostra claramente na sua teologia que o homem não possui nada para apresentar diante de Deus, senão aquilo que recebeu da própria graça divina. E é o que nós vemos na Escritura. O que nós vemos na Escritura é que toda pretensão de justiça própria, ela vai desmoronar diante da santidade de Deus. Tudo que você acha que é bom, chega diante de Deus, vê a santidade dele e diz, fali. Não tem jeito. Outra coisa que fica clara aqui no texto é que o pecado, ele produz fragilidade nas nossas vidas. Olha só, no verso 6 ainda, ele diz, todos nós murchamos como a folha. Agora Isaías descreve a fragilidade produzida pelo pecado. Uma folha separada da árvore. Uma folha separada da árvore, ela vai conservar a sua aparência por pouco tempo. Pouco tempo. Tirou, ela já começa a perder a fonte de vida, a demonstrar certas coisas. Depois ela perde o vigor, fica pálida, ela seca, ela enruga-se, ela cai e ela é pisada. É exatamente isso que acontece com quem vive distante de Deus. Exatamente isso. É isso que Isaías está dizendo aqui. Ela pode demonstrar aparência de vida, pode existir religiosamente, alguém pode falar como religioso, pode ser uma pessoa de sucesso, mas sem comunhão com Deus.
a alma inevitavelmente seca. Nossa, tenho orado, tenho visto, tá? Será que Deus não vai ter misericórdia? Eu não sei se vai ter. Só sei que se não tiver arrependimento e confissão verdadeira, mudança de vida, vai secar e vai ser quebrada. Isaías, ele está usando essas imagens para que possa ficar melhor compreendido na mente da gente. Lembre-se, o pecado não produz vida. O pecado, ele produz ressecamento espiritual. Eu estou fora de Deus, desvinculado de Deus. O diabo vai te atormentar. A sua natureza caída vai te produzir sentimentos que Deus não quer que você sinta. Tantas coisas. No verso 6 ele diz: as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Nós somos como palha, como folha seca, e as nossas iniquidades nos arrastam como vento. Que figura, irmãos! O homem acredita controlar o seu pecado. Eu dou conta, eu posso ir nesse lugar, posso estar com essa pessoa, posso ver, sentar nesse lugar, eu posso compartilhar com eles um ambiente, eu posso, porque eu sou forte, eu sei quem é meu Deus. Você não confia em mim, não? Não. É isso que Deus está dizendo. Não. Já ouviu isso alguma vez na sua vida? Eu vou lá, mas eu sei quem eu sou. Ah, bobinha. Não sabe quem você é. Porque o texto está dizendo, olha, as iniquidades, elas vão nos arrastar. Estamos fora da árvore como folha, vamos murchar. A Bíblia, ela ensina o contrário daquele indivíduo que é arrogante e acha que pode estar em qualquer situação porque consegue vencer. O pecado é aquele que passa a controlar o homem. Como folhas secas diante de um vendaval, somos levados por desejos, por paixões, por rebeldias, quando nos afastamos do Senhor. Há uns 15 anos atrás, eu acompanhava uma adolescente, ela era uma menina fantástica, de vida cristã, vida devocional, vida espiritual, participava de tudo da igreja, ia em eventos nacionais e tudo. E eu falava, nossa, é uma menina preciosa, vai ser feliz aquele que vai tê-la como esposa. Eu me lembro que ela passou no vestibular e foi morar fora. Passou menos de um ano, ela apareceu grávida. Depois, sumiu. Depois de alguns anos, eu encontrei. E era uma história triste. Triste. E deu vontade de chorar. E você diz, Senhor, o que foi que aconteceu? A resposta era simples. O pecado passou a controlar. E eu perdi a noção de que eu estava vivendo fora da árvore. Jesus diz, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado nunca permanece pequeno. Ele sempre tenta dominar e aumentar. Estamos caminhando para o fim nesse texto, verso 7. O que nós vamos ver é que existe uma raiz da decadência nossa, da decadência espiritual. Olha o texto, verso 7 diz, não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti. Olha como o problema mais sério ainda. Vocês estão vendo como está ficando cada vez mais deep, mais profundo? Nós não estamos só, o texto, Isaías está dizendo assim, não, o povo está orando pouco.
Ele não está dizendo, não, eles leem a Bíblia, mas de vez em quando. Ele não está dizendo coisas assim, eles vão de vez em quando para estar com o corpo de Cristo adorando. Algumas atividades, quando dá, eles vão, porque se tiver alguma coisa, eles não participam. Não é esse tipo de situação e de resposta que o texto está trazendo. O que o texto está dizendo é, não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a pegar-se a ti. É um diagnóstico de uma geração espiritual indiferente. Aquele povo, eles eram um povo de Deus, eles iam no templo, eles faziam sacrifícios, eles faziam orações, eles tinham as festas, eles faziam todos os rituais litúrgicos, eles faziam tudo, mas eles não invocavam verdadeiramente o nome do Senhor. Era alguma coisa, mas não era vida com Deus. Era religiosidade vazia. Era vida cristã sem Cristo. A expressão apegar-se a ti, ela transmite a ideia de agarrar-se firmemente ao Senhor. Não tem quem se agarre ao Senhor, recusando a soltar o Senhor. É isso que o texto está querendo dizer. Lembra como Jacó lutou com Deus junto ao vale de Jaboque? Ele dizia, eu não te deixo ir, eu não te deixo ir. Isaías está lamentando, dizendo, ninguém está fazendo isso mais. A vida espiritual havia se tornado superficial. As cerimônias continuavam, o templo existia, os sacrifícios eram oferecidos, mas os corações estavam longe de Deus. Uau! Essa sempre foi a grande tragédia da religião sem arrependimento, reconhecimento de pecado e confissão. Ela preserva a aparência, mas perde a realidade, perde a profundidade, perde a convivência com a vida. E aí o texto diz, esconde de nós o teu rosto. É como se tivesse retirado a alegria da comunhão por causa do pecado, e agora esconde de nós o teu rosto. Nas Escrituras, a face de Deus simboliza o favor de Deus. Quando Deus esconde o rosto, significa que seu povo experimenta a retirada da alegria da comunhão por causa do pecado. É como se o indivíduo pecasse e aquele Deus que convivia com ele, ele diz, você está fazendo sozinho, porque eu não te ensinei e não foi na minha força que você fez isso. Você é responsável pelo seu erro. Você precisa resolver isso. Não é que Deus deixou de ser soberano, irmãos. É que sua disciplina, ou a disciplina de Deus, ela manifesta algo muito importante. A disciplina de Deus possui propósito redentor. Nós precisamos disso. Como eu disse para vocês, Deus disciplina porque ama. Ele corrige para restaurar. Quando Deus se afasta e diz, agora você vai tomar todas as consequências, a disciplina, Deus não está dizendo, eu estou me afastando porque eu não te amo, eu estou me afastando para que você possa refletir e sofrer as consequências e voltar para mim. Deus está disciplinando e corrigindo para restaurar. O objetivo nunca é destruir o seu povo, mas trazê-lo novamente ao arrependimento. Mais uma vez, no autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, diz, porque o Senhor disciplina a quem ama. Concluindo, irmãos, depois de tantas coisas, algumas lições, poucas. Primeira delas, meus amados irmãos, Isaías nos ensina que o maior obstáculo entre nós e Ele, Deus, nunca são as circunstâncias externas.
O que me separa de Deus não são as coisas de fora. O maior obstáculo sempre foi o pecado do nosso próprio coração. Não coloque culpa em ninguém. Nós vivemos numa época que procura redefinir o pecado. Pecado é uma fraqueza, pecado é um trauma, pecado é um condicionamento social, ou um erro de julgamento. A palavra de Deus continua chamando o pecado pelo seu verdadeiro nome: pecado. E somente quando nós reconhecemos nossa culpa, nós podemos experimentar a grandeza da graça de Deus. Essa é a primeira lição. A segunda: até nossas melhores obras, aquilo que eu acho que eu estou fazendo de bom, não podem servir de fundamento para a nossa aceitação diante de Deus. Eu não sou aceito porque eu faço. Nossa esperança nunca pode estar em nossa justiça, mas na justiça perfeita de Cristo, que nos imputa bondosamente, graciosamente a fé. E por último, nós aprendemos que o verdadeiro crescimento, avivamento espiritual, começa quando cessam as desculpas e começam os choros de arrependimento e as consequentes confissões verdadeiras. Deus nunca desprezou um coração quebrantado e contrito. E nós precisamos nos lembrar disso. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Deus de amor, nós caminhamos nesse texto e vimos tantas coisas importantes para nós, sobre a nossa realidade, sobre as nossas necessidades. E mais uma vez pedimos para que o Senhor traga à sua igreja reconhecimento da sua realidade. Que todos nós, como povo de Deus e individualmente como cristãos, estejamos olhando para a tua santidade e reconhecendo a nossa necessidade do Senhor, Pai. Porque apesar de redimidos, ainda somos pecadores. Tenha misericórdia de nós, Pai. E faça de nós homens e mulheres que diariamente, continuamente, Pai, reconhecem suas fraquezas, os seus pecados, o seu distanciamento e volte para o Senhor, ó Pai, com arrependimento e confissão. Faça a tua obra em nós, Pai. Obrigado por esse alerta tão forte e tão importante. Em nome de Jesus aqui pedimos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do seu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.